Hoje eu vim aqui rapidinho fazer o vídeo de indicações de filmes número 4. Como sempre, eu vou indicar 5 filmes pra vocês, um de cada categoria, né, do que eu achei, do que eu encontrei pra indicar pra vocês, e eu espero que vocês gostem. O primeiro filme que eu gostaria de indicar pra vocês é um filme espanhol, se eu não me engano, ele se chama O Orfanato, e ele vai contar a história, então, de uma mulher que durante a infância dela ela foi órfã, foi adotada, tudo, e ela então viveu uma boa parte da vida dela nesse orfanato, até que ela, depois de adulta, resolve comprá-lo para poder continuar, né, hospedando crianças órfãs. Ela tem ali um marido, né, e ela tem um filho, que é uma criança de mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, que, se eu não me engano, tem AIDS. Então ela tá ali fazendo o tratamento da criança, né, enquanto ela hospeda outras crianças também. No meio disso tudo, eles têm ali uma festa, tipo como se fosse uma festa de inauguração, onde aparecem várias crianças, todas elas brincando e tudo mais. E é nessa festa, então, que o filho dela some. Então você vai passar, basicamente, a história inteira, né, do filme, tentando entender o que aconteceu com esse menino e acompanhando também a luta dessa mãe em busca do filho dela. O filme, ele tem ali uma ambientação bem sinistra, né? Ele não tem ali dias de sol, sabe? As imagens do filme não são coloridas. É tudo bem cinza, bem cinzento mesmo, assim, e é como se todos os dias fossem nublados. Gente, no final desse filme tem ali um plot twist muito bom e eu duvido você não chorar quando você chegar no final do filme. E se vocês resolverem então assistir, né, O Orfanato, depois voltem aqui pra contar pra mim o que acharam do filme. O segundo filme que eu vou indicar pra vocês vai ser um filme de terror. Ele tá ali mais pro suspense, né, mas ele é um filme de terror. Ele se chama então Gritos Mortais. Conforme eu vou falando dos filmes, eu vou pondo umas imagens aqui do lado pra vocês verem. E Gritos Mortais, ele é feito pelo mesmo diretor dos Jogos Mortais. Então, a história desse filme vai girar em torno de um rapaz, ele está noivo ali de uma mulher muito bonita e tudo mais, só que, de repente, uma noite, né, o filme começa aí. Uma noite ele recebe um presente, não, um embrulho, né, que ele não sabe de quem, né, que veio aquilo, porque não tem remetente, não tem destinatário, não tem nada. Então, ele desembrulha aquele presente quando ele vê o marionete. E esse marionete, ele tem ali uma história por trás, né, dele. Esse marionete, ele se chama Billy, e ele é um marionete, assim, que realmente ele dá medo. E você sabe, filmes que tem marionete, que tem bonecas, que tem qualquer coisa que seja amaldiçoada, dá medo. Então, a mulher desse cara, né, eu não me recordo os nomes, mas a mulher desse cara, ela tá esperando um bebê, e ela, naquela noite, ela decide, então, contar pra ele. Só que acontece uma coisa X e ela acaba morrendo. E esse cara, o noivo dela, né, ele resolve então ir mais a fundo pra investigar o que aconteceu com ela. E ele acaba voltando pra, se eu não me engano, pra cidadezinha onde ele foi criado, né, onde o pai dele mora ainda na mansão lá deles. O pai dele, ele sofreu várias coisas, ele tá agora numa cadeira de rodas e tudo mais, e ele tem uma nova noiva, que é alguém que aparentemente esse rapaz não aprova. Gente, pra piorar ainda, pra deixar assim um pouquinho mais de medo, né, eles têm ali uns versos contando a lenda, né, da Mary Shaw. Mary Shaw, ela era então a dona desse marionete, né, o Billy, e ela tinha, se eu não me engano, 100 marionetes, porque ela não podia ter filhos, então ela criava marionetes. Ela fazia um show ali no teatro da cidade, até que um dia, um menino, né, um dos meninos que foram lá assistir o show dela some, e todo mundo começa a acusar essa Mary Shaw de ter assassinado esse menino, só que ninguém nunca encontrou esse menino. Então ninguém sabe se isso é verdade, é uma lenda local que eles têm. Só que desde que esse rapaz recebeu esse marionete, ele começa ali cavar, né, mais fundo pra ver se ele acha então a solução do caso, né, que seria a noiva dele, né, de ter morrido assim, de forma muito estranha. Vocês precisam ver o filme realmente para entender. Mas é um filme realmente que dá ali um arrepiozinho, tá? E o final, gente, quando vocês assistirem o final desse filme, depois tentem procurar o final alternativo, que o final alternativo
Tem muito filme que o final alternativo vale mais do que o final que eles colocaram no filme. Mas procurem, assistam e depois vocês voltam aqui pra me falar. O terceiro filme que eu vou recomendar pra vocês é um filme que eu assisti esses dias. É um filme assim batido, todo mundo já assistiu. Só que é um filme que eu recomendo, é um romance então. Chama-se Uma Linda Mulher. É um filme antigo com o Richard Gere e com a Julia Roberts no papel de prostituta. E ele conta então a história de como um cara rico, bem de vida assim mesmo, se encontra então com essa prostituta, mas não procurando um encontro nem nada, né? Ele acaba esbarrando, de certa forma, com essa prostituta, acaba ajudando ela ali, de certa forma. E todo mundo sabe, né? Romance, né, gente? O cara vai se apaixonar pela menina, a menina também vai se apaixonar pelo cara, só que como ela é prostituta, ela é assim... Ela não tem recursos, né, nem nada, ela começa a ser olhada ali pela sociedade de um jeito, assim, bem inferior, sabe? Mas é um filme muito gostosinho de se ver. E eu recomendo. Se vocês ainda não assistiram Uma Linda Mulher, vão lá assistir. O quarto filme que eu gostaria de indicar pra vocês é um drama. Ele é meio romance também, mas ele é mais pro lado do drama, realmente. É um filme chamado Amor Além da Vida. É um filme também um pouquinho batido, mas tem muita gente que ainda não assistiu esse filme. É um filme com o Robin Williams até. E é um filme triste, tá, gente? Eu vou dar um resumo aqui do filme pra vocês, mas eu não vou soltar nenhum spoiler, tá? Apesar de vocês acharem que eu vou estar soltando spoiler, não é spoiler, porque se vocês não souberem desses detalhes, vocês não vão querer assistir o filme e eu não consigo contar sobre o que é o filme. Mas então, falando sobre o filme, o Robin Williams, então, ele encontra ali a sua alma gêmea, os dois se casam, tem 2 filhos lindos e tal, e a vida parece que tá, assim, excelente, maravilhosa. Ele é médico, se eu não me engano ele é pediatra ou neurologista, uma coisa assim, neurologista infantil, porque ele trabalha muito com crianças. Só que certo dia, os filhos, né, dele estão saindo pra escola, com a babá, né, a babá tá levando eles pra escola, são filhos assim, tipo, o menino deve ter 16 anos e a menina deve ter 14, 13 anos, não sei. E eles então estão saindo pra escola de carro com essa babá, até que há um acidente de trânsito então, e esses 2 filhos acabam morrendo, e o discurso que ele dá no enterro desses filhos é muito triste, sabe? Não tem como você não chorar. Sabe, eu assisti tantas vezes já esse filme que eu tenho até mais ou menos decorado as falas. E ele fala ali que, tipo, ele gostaria de conhecer o homem que o filho dele teria se tornado. E é uma coisa muito triste de ouvir, sabe? Só que aí a vida continua, né? Os 2 continuam juntos e tudo mais. Tem muito mais além disso tudo que eu tô contando, tá bom? Eu tô contando só mesmo assim o básico. E aí passa um tempo e esse médico, ele morre num acidente de trânsito e a gente vai acompanhar a história dele, né, do Robin Williams. A gente vai acompanhar ele, acompanhando ele como espírito, acompanhando o luto da mulher. E aí ele vê que ele tá fazendo mal pra ela, porque a presença dele tão próxima dela tá fazendo mal pra ela. E ele resolve então seguir adiante, e esse seguir adiante seria ele ir pro céu, né? E lá, o céu tem seria a imagem que ele tinha preferida na Terra. Então ele vai viver em um dos quadros que a mulher dele pintava. E é uma coisa muito bonita de ser vista, sabe? É um filme muito bonito, assim, de fotografia, sabe? A fotografia do filme é muito bonita. E então passa um tempo e chega aos ouvidos dele a notícia de que a mulher dele cometeu suicídio. E ele primeiro ele fica revoltado, mas depois ele fica feliz pensando que ele vai poder encontrar com ela, né? Porque já que os 2 morreram, né? Só que quem se suicida não vai pro céu. Segundo no filme, né? Quem se suicida não vai pro céu, quem se suicida vai pro inferno. E ele fica muito revoltado. E outra coisa, ele se propõe a procurar por ela no inferno e resgatar a alma dela. Sabe? Eu acho que não existe amor maior do que o dos personagens nesse filme. Porque realmente ele vai pro inferno pra buscar a alma da mulher dele. Então é um filme muito bonito. Eu não contei nem metade do filme, vocês precisam assistir. É um filme assim que geralmente quem procura assim filme de drama, assim, essas coisas, pergunta pra mim, esse é o primeiro que eu indico. E o quinto e último filme que eu gostaria de recomendar pra vocês é uma animação que se chama Mary and Max, né? Mary e Max. É uma animação, só que é uma animação adulta, tá, gente? Não é pra você assistir com criança nem nada.
Ele vai contar a história, então, da improvável amizade entre a Mary e o Max. A Mary, ela é uma menina que ela sofre bullying, ela tem ali uma paixonite por um cara lá, que ele é todo bonitinho, não sei o que lá. A Mary, ela, no começo do filme, ela é uma criança, e ela vai se desenvolvendo com o passar do filme. O Max, ele é um cara que ele tem aquela síndrome de Asperger, não sei se eu tô falando certo, mas ele é um cara que até frequenta um grupo de apoio, né, para as pessoas com esse tipo de transtorno, esse tipo de, né, de problema. E ele é um cara que ele fala tudo na lata, ele é um cara que ele... Porque quem tem, né, essa síndrome de Asperger, elas são pessoas diretas, né? Ele não tem aquele filtro, né, que normalmente as pessoas têm, de pensar, não, se eu falar tal coisa vai chatear, vai magoar tal pessoa. Não, quem tem síndrome de Asperger geralmente fala tudo na lata, são pessoas muito inteligentes, pessoas muito criativas. E esse Max, ele tem, então, essa síndrome de Asperger, e ele começa a contar, então, pra Mary como que é a vida dele, como que ele vive, como que ele convive, né, com o Asperger, né? E a Mary sempre conta pra ele, através de cartas até, como que tá sendo a vida dela, todos os desafios que ela tem, né, todos os dias, né, sobre a família dela e tudo mais. É um filme triste, tá bom, gente? É um filme também que não tem como não chorar no final. Nossa, eu tô indicando muitos filmes aqui tristes, né? Com um final triste, né, na verdade. É um filme realmente que vale muito a pena ser visto. Eu não sei se... Ele tá um filme meio batido também, pode ser que até que vocês já tenham visto, mas eu recomendo muito Mary Max. Então essas foram as minhas 5 indicações de filmes. Eu espero que pelo menos um aí vocês não tenham assistido ainda, pra vocês poderem assistir e voltar aqui pra contar pra mim o que acharam do filme. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu gostei, ajuda a compartilhar. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau!